Olá, eu sou o Pinto, bem-vindos à CN. Hoje temos a presença do Lobo e tenho aqui um monte de merda a entelhar isto tudo e uma data de carros empatados e estou aqui em vez de estar a trabalhar na conversa. Os meus clientes vão ficar satisfeitos. Este carro foi uma junção de muita gente amiga que se juntou por acaso em algumas coisas. Foi os largamentos, o design foi todo feito pelo Das Neves, em que ele falou-me do qual era o tema, porque ele viu o carro todo arranjado, uma vez em Braga, depois do Filipe bater, fomos fazer track day e experimentar o carro. E ele viu, achou graça a vir ter comigo. Ele não sabia que eu era daqui de baixo, e ele é daqui de baixo também. E então arranjámos, o tema já existia, que era as tartarugas, que é uma cena estúpida, que foi o Zé que se lembrou de tínhamos 4 carros verdes e por alguma razão o Zezinho lembrou-se das tartarugas ninja e então ficou. Ele é o amarelo, o Filipe era o vermelho, o João era o roxo e eu sou o azul. No meio deste filme todo, o Das Neves perguntou-me isso, depois fez-me uma maquete, mandou-me, eu dei-lhe a liberdade total de ele fazer o que ele quisesse. Não lhe pus assim condições nenhumas, excepto um pormenor que o carro tinha que se ver bem ao longe e perto ver igual, para não ficar confuso. Depois tive o João que fez o invólucro, o João da Invólucro. Foi ele que me aplicou os vinis todos, aí uma correria valente, umas noites. Foi assim que nasceu o design. O verde também nasceu de uma coisa estúpida, este verde, este lima, é de uma empresa de estafetas de motas, não sei qual é. O Redline pinta motas e na altura o carro ia sair como o nosso carro de arranques que era camuflado, mas o cofre eu pedi a ele para me trazer restos tintas das motas que ele tinha para lá, assim cores manhosas, então ele trouxe um monte de cores e a que eu escolhi foi o verde. Ele pintou o cofre. E eu estávamos assim para aí a 5, 7 metros do carro, que olha para o cofre e disse para o carro era desta cor. A CN começa por causa do meu primo, isto vem mais de trás. Eu quando comecei era aqui na Motosport, que era a minha garagem de casa, era na rua. Depois, quando a gente viemos para aqui, alugámos o armazém ali em cima, então ficámos CN por causa dele ser conhecido aí na rua, e isto vivia na altura muitos carros que andavam na rua e foi por aí que juntámos isso para a CN. Se bem que muita gente que me pediu para não deixar morrer o nome Aquina e neste carro está a ser outra vez revitalizado em função do que a malta me pedia e em função do que o amigo nosso que faleceu queria que acontecesse. E então neste carro não era para ser neste, era para ser no carro do rapaz que faleceu, que eu fiquei com ele. O rapaz amigo nosso corria com a gente no drift, também andava aí no drag, mas a nível de divertimento, que era o pata a fundo. A Aquina começou, fui eu e um amigo meu que nos lembrámos do nome, tem um bocado a ver com os desenhos animados do Drift, do Initial D, do Aquina Speed Stars. A minha paixão pelos carros começou basicamente quando tirei carta. Comprei o meu primeiro carro. Foi um carro que está ali escondido ali para trás, no fim da caverna,
que é o Nissan Sunny 1600 GTI de 88, que já tem há 19 anos o carro, e agora é turbo, desde o ano 2004, que é turbo, que tem um motor do 200SX 1800 turbo, igual ao que tu tinhas no teu. E a partir desse dia comecei a inventar um bocado. Eu trabalhava numa oficina, comecei a ter assim algumas ideias esquisitas e a pôr em prática, e depois foi uma espécie de bola de neve, como quase toda a gente tem a oficina que tenha começado, ou corre ou que faz qualquer coisa assim menos de manutenção geral, acaba por vir sempre do primeiro carro por alguma razão assim esquisita. Eu trabalhava numa oficina quando era mais novo, quando era puto, com 18 anos, e o carro era de um antigo patrão que ele vendia uns carros e era para reparar umas coisas no carro para o pintor depois pintar. E eu fui buscar o carro para fazer essas coisas e gostei de andar no carro, gostei do carro por dentro, apesar de ser um carro antigo. Na altura também só tinha 12, 13 anos, não era um carro assim tão antigo, mas tem umas linhas assim um bocado quadradas, e toda a gente na altura comprava os sacos de escapes, estás a ver? E eu estava por aí no mesmo andamento. Epá, e como gostei do carro e também tinha cerca de 120 cavalos, apesar do meu ser a versão de 110, e acabei de comprar por causa disso, que era diferente, porque eu nunca tinha visto, e porque gostei da forma de condução, apesar de eu ter andado em sítios pequenos, que era dentro da oficina. O parque era grande, mas não era nada muito grande, e foi por aí que eu comprei o carro. E depois a questão foi evoluindo a partir daí, até comprar os 200SX. Não, foi a primeira vez os dentes. O drift também apareceu-me em 2014. Em 2013 foi quando eu fiz este carro. Que é o carro que eu tenho provavelmente mais conhecido, ou pelo menos é aquele que eu gosto, que eu mostro mais. Aconteceu foi, eu comprei o motor do 200 para o meu carro azul, para o Sunny, que é a tração à frente, e depois, mais tarde, o meu primo foi comprar um carro e andava indeciso, fomos comprar um 200SX. Eu a seguir comprei logo um igual, porque também já estava na altura de andar à procura, por acaso era da mesma cor e tudo, e esse carro é que depois me trouxe ao drift. Não por... acabou por ser uma consequência. Fazia aí umas rotundas, mas nunca fui muito aí desse andamento. E foi daí que apareceu o gosto do drift. Só que na realidade eu não gostava de andar com o carro de rua em drift, então nunca fui fazer drift days, nunca fui fazer nada dessas coisas. Até que em 2013 eu estive a dar assistência de um rapaz que dois rapazes que corriam no campeonato, ainda amador, e foi nessa altura que eles me chatearam, como eu tinha montes de carros desses aí perdidos no terreno, para fazer um carro de drift. E então nasceu o carro que eu tenho em 2013 e comecei a andar em 2014 com ele. Este carro era um amigo meu que tinha tido um acidente, comprou um carro para reparar o dele e o chassi ficou cá todo nu. E foi através de eu ficar com o chassi a morrer, que era pipa ao ferro velho, acabou por ficar aí tanto tempo que olha para o carro, olha, vai ser mesmo aquele chassi. E nasceu logo em formato pick-up, porque eu e o Zezinho, o Zé Carvalho, há muitos e muitos anos atrás, só tenho este carro em 2014, foi quando eu comecei a andar com ele. Pelo menos em 2010, 2009, já eu tinha visto no Japão, através do YouTube, uma pick-up azul a ser conduzida pelo Manabu Orido, com SR20, e eu achei piada ao conceito, com este tipo de frente. E então, como eu tinha uma frente destas, quando eu fui fazer um carro para drift, como o carro estava todo nu, não tinha nada, só tinha 4 rodas, acabei por fazer logo com o formato que eu queria, relembrar o que eu já tinha falado com o Zé, mas nunca construí, que eu não podia andar com isto na rua, como é lógico.
mal peguei no carro para cortar. Tenho um amigo meu, isto foi feito por mim, o carro a primeira vez que apareceu foi mim pelo João, pelo Redline. O carro estava na rua, como está ali o teu, e não tinha o vidro lateral. E não ter um dos vidros laterais era só cortar, estás a ver? E o rapaz, que é o Filipe Pereira, que é um amigo nosso, que é o ursinho do drift, tem um S13 também, carro, e quando a gente disse, pá, olha, vou cortar porque já tinha visto há bué de anos isto e quer fazer, e já que está aqui nem sequer tenho necessidade de estar a colar o vidro, é só cortar aqui, vou cortar. Andámos ali, corte, não corte, um queria que eu cortasse, o outro não, e eu na minha queria cortar e fiquei ali um bocado a patinar à espera. Depois decidi agarrar na reverberadeira e começar a cortar e o Filipe desapareceu, foi-se logo embora. Fugiu, não quis ver, não sei porquê, desapareceu. No dia a seguir já chegou cá com o carro cortado, totalmente em pick-up. Nasceu com CA18, depois em 2015 já fui a Braga com SR20 e depois no fim de 2015, 2016 vou ao RB25. Eu passei do CA18 porque, eu vou explicar diferente. Eu quando fiz o carro quis meter CA18 por uma razão simples, eu tinha SR20, então CA18 eu tenho a pontapé, tinha mesmo muitos. Pá, vou meter uma merda vou meter o motor que é mais básico, de partir, mete, não me chateia. Eu caixas suplentes, quando montei este carro a primeira vez eu estive a contar, eu tinha 16 caixas CA18, estás a ver? Então eu pedi partir caixas, pedi partir motores, porque ainda tenho ali cabeças, deve ter algumas 20 cabeças de CA18, blocos tenho a pontapé, tenho muitas cambotas, então na altura fiz pelo valor de reparação, versus o que o carro podia dar, era para me divertir, siga. Mas depois passei para o SR20 porque tinha um bocado mais experiência disponível e porque tinha aí o motor, então fui fazer. E tirei o SR20 pela possibilidade de venda, porque é um motor que vale mais dinheiro hoje em dia, ou no geral tem mais valor. E para mim é o mais indicado para andar na rua, tendo em conta que não tens que cortar nada no carro, não tens que bater nada, é só chegar e montar, fica logo com um aspecto muito mais original. Então tirei o SR20 meti por causa de ter mais potência, mas depois tirei por causa dessa particularidade que para andar na rua, para fazer uma conversão para um cliente ou para vender, faz muito mais sentido do que ter no carro a estragar. Não sei se já ouviste falar do peso do RB25 em relação ao chassi do S13. Tu que ouviste falar, não tem tração. Mas isso não é bem assim. Se meteres o RB25 de origem, tens esse problema, porque o turbo é muito pequenino e não tem lag. Então tu arrancas patinas sempre. E se tiveres um turbo um bocadinho maior, tens mais potência, tens um bocadinho de lag que permite arrancar melhor, patina menos ao arranque e acabas por ter mais binário e mais potência e já não tens esse problema. Se bem que eu sou apelidado de ter falta de tração, que é um bocado irrelevante o pessoal dizer versus o que se passa. A velocidade é medida. Eu, por exemplo, em 2017 houve pistas em que mediram, eu fui o segundo mais rápido das classes todas. No meio de 30 carros, não sou assim tão lento. Interiores não tenho nada, tenho vidros elétricos e tudo. Eu tenho uma particularidade. Isto é estúpido dizer, mas há pessoal que já falou comigo várias vezes, várias coisas a nível de carros de drift ou do que é que seja, e eu tenho uma particularidade que é, eu não gosto do carro por dentro não ser o carro que anda na rua. Ou seja, para mim tem que ter o tablier como se estivesse a correr. É quase como um carro de produção que anda no rally do WRC, se for um carro de fábrica. O tablier pode ser de carbono, pode ser de fibra, pode ser de 30 por uma linha de materiais muito mais caros. Mas pelo menos tem o desenho do formato do tablier que sai para a rua, em carros de fábrica, ou que sejam patrocinados pela marca. Eu como gosto dos carros com o aspecto mais ou menos original por dentro, tenho o tablier em todos os carros, ou normalmente tento, porque há um carro que eu não sei como é que vou fazer,
e tenho os forros das portas e tudo neste carro e até tenho os vidros elétricos a funcionar. Mas isso foi porque nunca me preocupei com o peso, eu fiz o carro para me divertir e então foi ficando. Tenho os vidros todos vidros, não tenho policarbonato, tenho vidros elétricos, tenho os espelhos elétricos por acaso só não estão ligados, mas está lá o peso. E depois tenho tudo o que está neste carro foi customizado em termos de guarda-lamas e largas. Os alargamentos foram feitos por mim e por mais 2 pessoas, neste caso por mim até fui o que concluiu melhor, foi o que participou menos. Foi feito por um amigo meu que é o Pedro Cordas, foi uma ideologia que eu tive mais ele. Depois tenho um amigo meu que é meu vizinho, que é amigo de infância, que é o Marco Marques, que é pintor, veio fazer os acabamentos da parte rústica, que era alisar as resinas, foi tudo feito à mão, ainda por cima. Alisar as resinas, ver se os vincos estavam nos sítios certos, fazer o final para eu poder agarrar nas peças e fazer o molde com as peças que eu tenho no carro. Ou com as peças que estavam no carro foi as que fizeram, que é um peso descomunal, sem batume, fibras, resinas, é um peso descomunal. Fui fazer os moldes e depois fiz as peças de fibra através desses moldes, que alarguei 10 cm atrás, 8 à frente. Depois os para-choques eram os para-choques que eu tinha aí de um kit que eu não sei qual é a marca. O capô da frente é um DS13 do Vantage Faróis alterado por mim, cortado, soldado e não sei o quê, para não estragar o outro porque eu tinha o escape no capô. E tive a ideia de não estragar mais faróis no carro, então fiz uns faróis em fibra com os autocolantes a imitar as luzes. Ficava mais barato no caso de bater. Em termos de direção tenho mangas de eixo da da Max USA, mas que foram copiadas através de umas que um amigo meu mandou fazer nos Estados Unidos. Tenho os offset rack spacers, os braços de direção, não tenho mais nada. À frente tenho tudo muito básico. Atrás tenho os braços para tirar o camber e os triângulos, porque eu alterei o charrião traseiro. Tenho o diferencial soldado, tenho barras estabilizadoras mais grossas, tenho um veio de transmissão maciço, tenho o radiador na mala, que é uma coisa que pouca gente tem. Tenho o radiador encastrado na caixa de carga para arrefecer o motor. É o radiador do Supra, mas é o radiador do Supra alterado. É porque tinha aí, veio um rapaz que tinha um Supra e deixou aí o radiador, disse para eu utilizar isso quando eu quisesse. Eu não tenho nenhum Supra, não faço intenções de comprar. E era à medida certa. Nasceu porque tinha a medida certa. Então encastrei-o na mala para não meter ao alto, para não ficar esquisito. Cheguei ali, meti no fundo da mala uma ventoinha por baixo potente e nunca mais tive problemas de aquecimento. Tenho uma embreagem bidisco que a Competition Clutch patrocinou, tenho junta metálica e tenho tudo original a nível motor, menos turbo e gate externa. E depois tenho uma centralina da AM, como deve de ser, com um map sensor e controlo o turbo através da centralina. Tenho intercooler e uma linha feita por mim, não tenho mais nada. Em termos mecânicos está tudo original, exceto a junta metálica e uma boa afinação. Foi feita pelo Kissi. Aliás, todos os carros que a gente tem aqui vão afinar ao Kissi, sem exceção, incluindo esse. Isto foi afinado no Kissi a 1.4, fez 474 cavalos, mas eu ando sempre a 0.9, nunca a 1.4, porque o motor não está forjado. Isto não vai aguentar. E para fazer 470 cavalos a andar a puxar, tinha que ter pistões forjados e injetores muito maiores. Eu tenho tudo mais ou menos original, fiz essa potência, mas não ando com essa potência porque vai dar porcaria, vai dar merda. Então ando com 0.9 um bar. Aliás, ele foi feito para um bar, mas eu tenho ali um problemazinho na gate desde nova e que me perde ali 0.1, mas a 0.9 também não tenho problemas. De vez em quando, andar muito tempo ao corte, tem manutenção, né? Parte de uma casa de segmentos, mas isso. É assim, se for falar em termos de rua, eu gosto muito do S13. Aliás, eu tenho alguns S13s. Na realidade, o S14 é mais carro. Estás a ver? É mais carro, tipo em termos de estar dentro do carro, talvez, envolvência. Também tenho um S14. E é mais carro nesse aspecto.
ciclisticamente são muito parecidos na rua. A diferença maior é porque um é mais moderno que o outro, tem logo o problema, é os travões, é as rodas, é o autoblocante que já vem em todos de série, acaba por ter isso. E depois é a distância entre eixos que é maior, que aí já vamos entrar na parte do drift, que no drift fala-se muito dos carros, da facilidade com que os carros têm de andar ou não e que são mais fáceis de conduzir ou não, mas na realidade no panorama nacional o carro mais pequeno dos carros mais utilizados, e quando nós falamos mais utilizados é S13, S14 ou BMs, que é o que se usa mais cá em Portugal, é o carro mais pequeno de todos, é o S13, entre eixos. Em termos de massas, de movimento de massas, é o mais pequeno entre eixos dos carros normais, o que transforma um carro, contrariamente ao que se diz, mais difícil de conduzir. A teoria é que o S13 ensina a conduzir, que é o carro mais fácil de andar no drift e essas coisas todas. Na realidade, se fores ver o que é que tu precisas para andar no drift, este carro só é mais fácil de origem porque tem 180 cavalos. Turbo versus um BMW que tenha 200 cavalos atmosférico. Se este tiver os mesmos 200 cavalos, porque metes uma linha, um chip e aquelas porcarias, faz 200, 220 cavalos, tens um carro ciclisticamente mais fácil de conduzir. Mas se tiveres um carro, um BMW Turbo, que eu conheço alguns, que tenham disponibilidade de potência em faixa de rotação, o BMW é muito mais fácil do que isso. Porque tem uma distância entre eixos muito maior, mas muito maior. E estamos a falar do E36, que é o carro mais banal que existe. E depois temos este carro, também já tem uma distância entre eixos maior que o S13, já é mais fácil. Isto estamos a falar em termos de massa, quando o carro está a andar de lado, o ângulo parece logo diferente, em termos de transições, são carros que têm, como são maiores entre eixos, a massa comporta-se de uma maneira melhor. Se bem que este está feito à minha maneira, toda a gente que anda no carro diz que o carro é fácil de conduzir. Eu construí o carro para me divertir e agora entrei no campeonato em 2014, que não era federado, era amador, que acabou ao fim de 2 provas. Depois entrei em 2016 só numa prova para experimentar o carro com esse turbo que tenho. Curti o estilo de condução do carro com esse turbo que era maior. Entrei em 2017 no campeonato já federado pela FPAC e entrei em 2018, só que já com a cena de ter um carro diferente, que este carro não consegue nunca ter a necessidade de segurança que a gente precisa para uma cena de competição a sério. E então, como eu não quero modificar o carro que idealizei desta maneira, prefiro não andar com o carro no campeonato. Ele nasceu para andar a curtir e vai continuar a andar só para curtir. A nível competitivo não é o que eu quero. Olha, obrigadão e por teres participado aqui no canal. Yeah. Pá, não sei se já sabes, vais ser o primeiro carro aqui na categoria do Drift. Pá, escolhi-te a ti porque disseram, ele até percebe disto, estás a ver? Eu até lhe dá uns toques, pá, eu também com pena e aceitei. Se calhar vamos falar da história do teu S13. Não, isso já está, isso é para mais tarde, Não, tu dás uma facada, tenho que dar outra. Então, pá, começaste, não? Eu em 2017 comecei na categoria semi-pro e consegui ganhar. Em 2018 tinha o interesse de como eu ia andar com este carro e não era o carro que eu queria correr. Queria fazer qualificações o melhor possível, só que tive azar que numa prova o meu carro desligou-se nas 2 voltas de qualificação no mesmo sítio, partiu um fio da centralina. Yeah. Então qualifiquei-me em último porque não tive 0. Estás a ver, se tivesses usado ligadores do telefone já partiu um fio normal, não, foi da idade. Yeah. Depois, ou seja, na primeira prova consegui-me qualificar, salvo erro, em 6º, que era a meio da tabela, que era mais ou menos o que eu queria ver com o carro, tendo em conta que não é o melhor carro a nível de potência e de materiais que tem, porque eu tinha o carro com os braços todos originais atrás, à frente tenho alguns braços originais, ou seja, não tinha assim muita coisa
comprada específica para drift ou alterada muito para drift. Então a minha ideia era o melhor possível em termos de qualificações, para depois este ano poder fazer melhor. Só como o carro atrasou-se, basicamente este ano estou a fazer isso, a tentar fazer as qualificações. Só que na primeira prova partiu o turbo, que já tinha 3 anos, foi o único assim, problema que me deu assim, mais, que me impediu de correr. Por isso a minha ideia é fazer uma boa qualificação, o melhor possível, pelo menos a meio da tabela da minha classe, para depois poder evoluir através desses números, saber o antes, o depois, o que é que tenho, o que é que não tenho, o que é que consigo melhorar, tendo em conta que eu algumas coisas neste carro melhorei e consegui melhorar até a condução e a forma do carro ter mais handling e potência, ou o que for. E então vou passando essas experiências deste carro para este carro que está a ser construído de uma forma diferente. Que nem chegamos a falar da parte do diesel, não? Não falamos nada disto. Que é este? Fica para a próxima. Fica um próximo vídeo, um gajo fala do projeto diesel, a.k.a. Que não gasolina. é diesel. A.k.a. gasolina. Que já foi testado noutro carro e que vai nascer aqui. Está-se bem, a gente depois faz um vídeo só com este aqui. Mas a tua expectativa é mesmo apontar para o meio da tabela. Pá, isso não é, a minha expectativa é fazer a qualificação mais ou menos a meio da tabela. Depois não... Não está a ser ambicioso, pá. Chegar lá e resolver aqui. Não, sabes, é assim, eu tenho um carro com alguma potência, mas não tenho um carro com mais potência lá. Há lá carros com mais potência, o pessoal também tem experiência. Eu posso ter experiência, mas é andar na rua. Eu drift, apesar da malta me conhecer com o carro desde 2014, em 2015 o que é que eu fiz? Concentrações. Fui fazer uns espiões e vim embora, mas espiões eu faço aqui à porta. Então falta-me batalhas, que é a parte mais competitiva do drift, é o que como não tinha. E que estou a tentar adquirir. Em 2017 já fiz muitas, que eu fui das pessoas que mais batalhas repetiu em 2017. O ano passado só fiz 3 provas, não fiz 2, não vou dizer aqui o porquê. Podia ter feito todas, mas não tive que parar a meio. Tive que parar, não vou aqui comentar o assunto. E para depois, mas acompanhei o campeonato mesmo. Eu fui a todas as provas, desloquei-me a elas, estive com a malta. Vi o ambiente, que é sempre porreiro, que eu conheço a malta toda e a malta dá-se toda bem no geral. Para este ano vou fazer o que eu queria ter feito o ano passado. E então é por aí que eu vou andar, até acabar o campeonato, não estou muito preocupado com isso. Está-se bem, então olha, boa sorte, a gente vê-se no fim de semana. Igualmente para ti. A gente depois volta a falar do outro lado, já? É isso para aquela.
Então, como é que é? Estás rijo desde ontem? Cheio de vontade. Então, como é que aquilo correu? Correu bem. Correu bem? Está à vista. Eu não vou sentar aqui, ainda fui alguma merda. Estou a pensar nisso. Então, como é que aquilo correu? Curtiste, não curtiste? Curti. Entrei desconfiado do espaço. Não é especialmente indicado, mas curti. Ainda mandei uma passa. Ah, não me digas. Está aí. Nem se tinha Está à notado, vista, está à vista, está à Foi? vista. Já. Pá, nem se nota, assim de repente nem se nota. Não, também já está arranjado. Sim, Não, aquele Já não autocolante falta resolve tudo. Se não tivesse ali o autocolante, tinha feito mais estrago. Agora assim ficou em pack. Ainda dá para dar ali um toquezinho. Yeah. E depois metes mais tipo 20 autocolantes teus, nem se nota. Sim, Ou yeah. 30. Yeah. Pá, de manhã entrei mais ou menos bem, devagarinho, mas mais ou menos bem. Depois do almoço, a Sandes de porco preto deu cabo de mim. Que mal e calhar. Yeah. Não sei o que se passou, fiquei ali um bocado atrapalhado com os ressaltos da pista e porque vi a malta da minha classe a fazer uma cena no primeiro clipping point que eu achava que podia fazer, mas não podia fazer porque eu não conseguia atingir velocidade suficiente para fazer o mesmo que eles naquele sítio. Se tivesse R20 já conseguias, estás a ver? Não, eles não, aquilo é muito a cavalo para mim. Yeah. E é por causa disso. Depois lá desformatei aquilo que vi e fui para as qualificações lá com os outros pneus. Yeah. Voltei um bocado atrás, consegui, já depois de bater, que ainda tive de tirar isso da cabeça, consegui fazer a qualificação. Um bocado a receio ainda, porque não sei, porque de tarde não dei uma vez bem. Yeah. Só na qualificação é que consegui andar bem. Houve muitos erros nas qualificações, que a malta não conseguiu atinar ali com aquele espaço ali mais esquisito. Houve lá um chaval que fez um compacto de um Série 3 de É um Nova. amigo nosso que corre com a gente. Ainda lhe fui entregar o gancho do reboque, por acaso. Depois do acidente dele. Ele disse que gostava de ter ficado com ele de recordação. Também não sei a única coisa que sobrou. Pois é, já não sobrou muito, coitado de chaval. Não, quer dizer, eu já arranjei o meu, ele já está a tratar dele. Demora mais um mês para ir. Está-se bem. Então, e agradecimentos? Queres deixar algum agradecimento especial? A ti não. Sim, a mim não vale a pena. Ainda te mamei 2 blicaus. E só. A Santos Porto Preto não fez mal. Tranquilo, também não comi. Também não andaste. Não está bem visto. A mim fez. Normalmente só bate quem lá anda, meu. Por isso, não. Sim, não me chateei, por acaso. Yeah. Aliás, eu até pensava que tinha feito pior. Parecia, Mas eu só vi o que fiz depois de acabar a hora de treinos, porque eu não parei. E depois quando saí olhei e pá, realmente está aqui uma mocadazita engraçada, mas não está. Tendo em conta o que se passou, tendo em conta o que se passou, por exemplo, o Francisco, eu até ainda veio. Pá, agradecimentos quero. É o normal, o pessoal que apoia, os meus patrocinadores, a Valvoline, Fragoso e Filhos, a Automóveis, Sérgio Batista. Há mais patrocínios aqui para o homem, Paulo. A malta quer apoiar. Clutch, os americanos, que duvido que vão conseguir perceber o que a gente está a dizer aqui. Não, um gajo mete legendas. Mete legendas e os gajos percebem. Duvido que o americano perceba, mas pronto. Não, um gajo mete legendas, tranquilo. Mas então é isso, está feito. Então olha, obrigadão por teres participado. E depois quando tiveres este pronto dá o toque, vais gravar isso também. Já vai ficar pronto este fim de semana. Se tudo correr bem. E este fim de semana depende de quando sair o vídeo. Não, este fim de semana estamos a gravar em agosto, é capaz de ir lá para janeiro. Mais coisa, menos então coisa. Ele vai sair em agosto, segundo consta. Não sei para onde, mas vai. Então depois no Natal um gajo grava este. Está bem. Então olha, mais uma vez, para obrigadão e a gente vê-se no próximo, já? É isso?